começar então a segunda mensagem da série Como Ser Feliz. E quero já apresentar aqui o motivo de nós realizarmos essa série na comunidade Jardim Paulista. O motivo de conversarmos sobre a felicidade é porque todos querem ser felizes, correto? Todos nós queremos esse item tão almejado. A felicidade tornou-se o bem mais desejado da atualidade. É fácil ouvir das pessoas que o importante é ser feliz. Nós estamos numa sociedade que, numa conversa qualquer que nós começamos, onde alguém pergunta para o outro, o que você faz? A pessoa diz, a profissão ou os seus afazeres, e alguém já responde, o importante é ser feliz. Está feliz com isso? O importante é ser feliz. Nós sabemos disso, mas olha o que essa pesquisadora, a doutora Susan Andrews, vai dizer a respeito da felicidade. Felicidade. Viajamos para procurá-la. Fazemos terapia para aumentá-la. E nos estressamos ganhando dinheiro para comprá-la. Mas será que realmente a encontramos? E se isso acontece, será que somos capazes de mantê-la? Talvez uma pergunta que está na mente de todos nós. Será que é possível ser feliz? E quando nós identificamos essa felicidade, nós até muitas vezes percebemos assim, puxa, isso aqui, eu estou feliz nesse momento. Qual é o nosso pensamento que vem em sequência? Puxa, o que será que vai dar errado, né? Vai chegar alguma coisa, vai fazer com que essa minha felicidade vá embora logo. Mas olha, uma das coisas que ela coloca como o motivo da felicidade ser tão desejada assim, pelas pessoas. Um crescente número de pesquisadores vem demonstrando que a felicidade e a satisfação com a vida são critérios centrais para a saúde e o sucesso na vida. A felicidade é tão desejada porque ela traz consigo saúde e sucesso. E esses pesquisadores verificaram que quando uma pessoa é feliz, ela tem mais chances de se casar. Uma vez casada, casamento pleno. Uma vez um casamento pleno, pouquíssima condição de se divorciar. A felicidade é desejada por essa razão. Os pesquisadores encontraram isso nas pessoas que se diziam felizes. E o que mais nós percebemos? As pessoas felizes têm mais amigos e apoio social mais forte. Quem não quer ter mais amigo? Quem não quer ter apoio nos momentos de dificuldade na vida? E as pessoas felizes têm mais essas coisas. Uma pessoa feliz também é mais criativa. Ela consegue trazer mais soluções para os problemas do dia a dia. Os pesquisadores encontraram isso nas pessoas que se diziam felizes. Pessoas felizes também têm produtividade mais alta, por isso tantos métodos, tantas estratégias para deixar o ambiente de trabalho mais acessível para as pessoas, ou de uma forma mais gostosa, para que todos estejam ali felizes, não tristes. O cafezinho, o poder trabalhar talvez na hora que você puder, no entanto você precisa entregar o projeto, ou seja, uma série de medidas para que a pessoa esteja feliz no trabalho, porque ela, estando feliz, se torna mais produtiva. Pesquisadores também encontraram que pessoas felizes têm melhor desempenho no trabalho e mais sucesso profissional. Quando nós olhamos essa lista, nós falamos, tudo que eu quero na minha vida é ser feliz. Nós desejamos essa felicidade. Os pesquisadores também vão dizer que pessoas felizes têm renda maior. Aqui está a solução para os seus problemas financeiros. Basta ser feliz, segundo as pesquisas, você vai ganhar mais. Então, por isso, nós estamos enchendo auditórios, comprando livros, para sabermos o que é a felicidade e como obtê-la. Nós também encontramos nas pesquisas que pessoas felizes têm mais autocontrole, liderança e competência para lidar com situações adversas. A doutora Susan Andrews vai escrever todas essas coisas em um livro chamado A Ciência da Felicidade. Está nas livrarias, você vai achar fácil esse livro e você pode ter mais informações sobre o que ela tem a dizer a respeito da felicidade. Vejam que esse filósofo, Blaise Pascal, vai dizer a respeito da felicidade ou da nossa postura diante da felicidade. Todos buscam a felicidade, sem exceções.
será que todos nós buscamos essa felicidade? Segundo esse filósofo, sim, todos nós buscamos a felicidade, sem exceção. Sejam quais forem as diferenças, os diferentes meios empregados, todos tendem para esse fim. Essa é a motivação para qualquer atitude de qualquer pessoa, até mesmo esses que ele vai chamar daqueles que se enforcam, aqueles que buscam suicídio. Até mesmo esses, no fundo, segundo Blaise Pascal, vai buscar a felicidade. Agora, o nosso propósito aqui, ao conversarmos sobre como ser feliz, nós dividimos, então, a resposta dessa pergunta em 3 domingos. No domingo passado, nós conversamos sobre o desafio do esvaziamento. Hoje, nós vamos conversar sobre o caminho do enchimento. E no domingo que vem, nós vamos conversar sobre o brilho da felicidade. Se você perdeu o domingo passado, ok, você pode entrar no nosso site, ouvir a mensagem e fazer conexão com a de hoje. Agora, sobre o domingo que vem, eu convido você a voltar, porque nós temos que fechar esse assunto. Você não vai conseguir compreender o que nós estamos querendo responder aqui se você pegar apenas uma mensagem dessa série. Você precisa ouvir as 3 antes de concluir alguma coisa sobre a nossa resposta. Nós vamos conversar nessa série Como Ser Feliz sobre o caminho que Jesus propõe para a felicidade. Então, nós poderíamos pegar diversas coisas a respeito da felicidade, mas nós estamos decidindo escolher o caminho que Jesus oferece sobre a felicidade. Você não precisa acreditar nesse caminho, você não precisa dar passos em direção a ele, mas eu acredito que seja importante você ouvi-lo, investigá-lo. Porque se esse caminho estiver correto e você fechou seus olhos, pode ser que o prejuízo seja muito grande. Agora, você pode ouvir a proposta de Jesus e tomar uma decisão, segui-la ou não. Mas tenha certeza de que você compreendeu tudo que Jesus tem a dizer a respeito da felicidade e a respeito do que ele pensa a respeito da sua vida. Ok? Essa proposta de felicidade de Jesus, nós encontramos no texto bíblico em algo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Essa felicidade é apresentada nesses ensinos e é assim conhecido como Sermão da Montanha, porque o autor bíblico chamado Mateus reuniu os ensinos de Jesus num capítulo, numa parte do livro chamado Mateus, da Bíblia, e ali ele deixou reunidas essas, que vão chamar de bem-aventuranças, ou essas felicidades, num bloco coeso, simplificado, para que todos aqueles que quisessem compreender tivessem essa oportunidade. Então, por isso que nós vamos falar sobre felicidade, extraindo a partir do Sermão da Montanha, como então ficou conhecido. E é muito importante, eu preciso explicar aqui esse termo felicidade que Jesus usou para nos ensinar. Ele usou um termo grego chamado makarios. Então, na frase de Jesus seria o seguinte: makarios são as pessoas que... Makarios são as pessoas que fazem tal. Makarios são as pessoas que entendem o quê? Okay? O termo usado por ele é makarios. E vejam que esse filósofo e teólogo norte-americano, Dallas Willard, vai dizer a respeito desse termo makarios. Makarios refere-se ao mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Mas é também o termo que os gregos usavam para exprimir o tipo de existência feliz, característica dos deuses. O termo makarios só era usado no contexto em que Jesus viveu para dizer a respeito da felicidade dos deuses, não das pessoas comuns. Quando Jesus vai explicar como é a felicidade que ele está propondo para as pessoas, o termo que ele encontrou naquela época foi o termo que as pessoas usavam para falar da felicidade dos deuses. Então, era mais ou menos o seguinte, como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem ter a felicidade dos deuses? As pessoas certamente paravam para ouvir o que ele tem a dizer. E aí Jesus falava makarios, ou seja, felizes são. O outro termo traduzido para o português, porque não há um correspondente, foi o termo bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que. Então Jesus vai explicar a felicidade a partir desse termo makarios. E vejam o que o pastor Carlos Queiroz vai dizer a respeito
do Sermão da Montanha, que é esse bloco de ensinamento que Jesus traz para dizer a respeito de felicidade. É uma proposta suficiente para em si mesma e aponta para a realização plena da nossa humanidade. O ensinamento de Jesus, esse que nós estamos estudando aqui, em 3 domingos, ele tem a capacidade de se realizar em si mesmo e ele aponta para uma realização plena da humanidade. Você concorda comigo que é uma proposta elevada? Uma proposta que vai muito além do que muitos estão propondo por aí, dos tipos de felicidade que nós ouvimos nas revistas, na TV, nas redes sociais. Jesus está propondo uma felicidade que tem o intuito de nos levar para uma vida plena, uma realização plena. É suficientemente capaz de proporcionar ao discípulo ou ao aprendiz uma vida bem-aventurada, estável, sem ansiedade, comparada por Jesus a alguém que tem uma casa edificada sobre a rocha. É importante também lembrar que na época de Jesus não havia muitas casas de alvenaria como nós vemos hoje. Uma casa que era construída sobre a rocha era sinal de que, mesmo com tempestades, mesmo com adversidades, com chuvas fortes, aquela sustentação ia se manter, ao ponto das pessoas terem segurança, conseguirem viver, realizar as suas coisas, ter o seu habitat protegido. Então, quando nós olharmos agora para essas respostas a respeito de como ser feliz, tenha em mente que o que Jesus quer nos oferecer é uma casa sobre a rocha, forte, ao ponto de garantir a sua vida, sua plenitude de vida, sua realização como ser humano. Ok? Até aqui? Podemos caminhar mais um pouco? A partir daí, eu quero trazer uma coisa muito importante. Eu preciso trazer para a nossa reflexão quem é que traz essa proposta? Quem é esse Jesus? Por que ele tem autoridade para propor qualquer coisa para cada um de nós? A pergunta nossa é: quem propõe esse caminho? E eu quero trazer um texto aqui que é referência para nós compreendermos esse Jesus. E esse texto escrito na Bíblia diz o seguinte: embora Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Ou seja, ele era Deus, mas ele falou: desconsidere, vamos zerar aqui a relação. Não me olhe como Deus, me olhe como ser humano. E aí o texto diz que ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão de tudo que ele tinha como Deus, como poderes e como sabedoria. Ele se esvaziou e tomou uma forma como nós, como seres humanos. Ele entrou no nosso mundo. Ele veio até nós, entender os nossos limites, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, como é que nós lidamos com algo que ficou conhecido como tentação, ou seja, aquilo que vem até nós e nos seduz para nos levar para algo mal. Ele viveu tudo isso e ele veio ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse homem que se dispôs a entrar em nossa cultura, em vir até nós, ele chega a um momento em que ele fala: ok, eu me esvaziei, compreendi o que vocês vivem, agora eu quero que vocês tentem compreender aquilo que eu vivo. E é nesse momento que ele fala o seguinte: vocês querem aprender sobre Macários? Então é importante que vocês se esvaziem primeiro. Aprendam comigo e sigam o que eu estou te dizendo. Eu vim até vocês. Agora, se vocês querem compreender isso, vocês precisam vir até mim. Vocês precisam esvaziar-se, para que então vocês possam compreender sobre essas coisas. Seguindo então, quero fazer uma leitura com vocês desse bloco que nós lemos aqui, como indicação do Carlos Queiroz, como algo que vai trazer plenitude para todos nós. Eu vou colocar esse texto na íntegra, peço a sua atenção. No domingo passado eu orientei e dei uma dica, sugestão, para que as pessoas imprimissem esse texto, ao longo da semana pudessem ir lendo, digerindo essas palavras, o que ele tem a dizer. O texto bíblico diz o seguinte:
Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas mansas, pois herdarão a terra. Felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois serão chamadas filhas de Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, quando perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. E por último, um trecho um pouquinho à frente, que nós vamos refletir no domingo que vem, diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o texto, então, que é conhecido como Sermão do Monte. Ou seja, de onde nós vamos extrair a resposta para a pergunta: como ser feliz? E antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, que é o caminho do enchimento, nós precisamos lembrar que no domingo passado nós falamos do desafio do esvaziamento. Nós falamos sobre 3 macários, 3 felicidades, que fazem com que nós todos tenhamos a atitude de esvaziar quem nós somos para poder entrar no mundo que Jesus está propondo. Se não houver da nossa parte um esvaziamento, ou seja, se nós não zerarmos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós temos como conceito, se nós não abdicarmos a nossa cultura para compreender, entrar no mundo que Jesus está propondo, nós não temos como compreender, não temos como seguir, não temos como acessar a felicidade que Ele está propondo. E nós conversamos aqui na semana passada sobre 3 atitudes ou 3 formas de nós conhecermos essa felicidade de Jesus. A primeira foi aquele que é pobre de espírito, aquele que sobre o seu espírito já reconheceu que não tem capacidade de sobrevivência, não tem capacidade de manter-se em pé espiritualmente. Aquele que olha para si espiritualmente e fala: eu não tenho nada que eu possa contribuir. Quando Jesus viu essas pessoas, Ele disse: vocês são felizes. Vocês são felizes porque vocês não confiam em si mesmos. Vocês já perceberam que vocês dependem de outro para sobreviver espiritualmente. E aí Ele fala: vocês são felizes porque agora, como vocês dependem, o reino dos céus pode vir e preencher a vida de vocês. Em segundo lugar, nós conversamos também sobre as pessoas que choram. E a primeira pergunta aqui que nós sempre fazemos é: todo mundo que chora é consolado? É só você olhar um pouco para a nossa cidade ou para o mundo. Quantas pessoas estão chorando? Quantas pessoas estão sofrendo? E nós nos perguntamos: todos que choram são consolados? A resposta sincera nossa é não. Não são todas as pessoas que estão chorando, sofrendo, estão sendo consoladas. É ou não é? Agora, Jesus está falando sobre algo que é uma espécie de degrau. Aquele que reconhece que não sobrevive, ele tem acesso ao reino de Deus, ou seja, ele vê a realidade que Deus quer, ou que Deus vive, e ele fala, ele olha para si e chora, porque ele fala: eu não consigo viver isso. E Jesus fala: esse que chora dessa forma, você é feliz. Porque você já está vislumbrando algo divino, algo de um Deus soberano, um Deus grande, e você olha para você e vê que não é capaz. Então é um esvaziamento do ser, dizendo: realmente eu não consigo viver isso. Em terceiro lugar, nós falamos também sobre aquelas pessoas que são mansas, e aqui nós temos uma grande dificuldade de discernir isso. Quem é que quer nos nossos dias ser reconhecido como uma pessoa mansa? Diga aqui na nossa região: eu sou uma pessoa mansa, venha fazer negócios comigo. Se alguém levar a sério isso, vai vir à sua direção. E se você acha que essa pessoa vai abusar de você, você acha que essa pessoa vai
dá um jeito de estabelecer um contrato que vai levar muito mais do que deveria, do que seria justo, ele é manso. Eu vou fazer algo contra ele, ele não vai nem reagir, não vai nem à polícia. Então ninguém quer ser manso. Agora, o que Jesus está propondo é algo que vem em cadeia. Ou seja, primeiro aquele que reconhece não ter nada no seu espírito para sobreviver. Depois ele vê a realidade de Deus e ele olha para si e chora. Ele diz, eu não consigo viver isso. E aí, quando ele percebe que ele é tão incapaz assim, ele fala, ok, eu entrego os pontos, não será mais a minha forma. Ou seja, eu me torno manso diante das minhas vontades. Eu reconheço que não será mais como eu penso, como eu planejo, mas será da forma como Deus quiser. É importante nós relembrarmos o que nós conversamos no domingo passado, porque a mensagem de hoje é uma sequência. Primeiro nós entramos no esvaziamento, para então nós percebermos o caminho do enchimento que nós vamos conversar agora. E eu quero já trazer para nós a reflexão do primeiro item desse caminho, primeiro passo desse caminho do enchimento, que diz o seguinte: felizes as pessoas que têm fome e sede de justiça, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Eu preciso muito que você se recorde que nós estamos numa espécie de degrau. Primeiro nós nos esvaziamos ao ser pobre de espírito, ao chorarmos, e agora temos uma atitude de mansidão, de sermos mansos. Porque quando nós estamos assim, vazios, é só você colocar na sua cabeça também a mesma analogia quando nós estamos com fome. Quando você está com fome, ou seja, quando você já se esvaziou todo, não tem mais nenhum alimento dentro de você que te dê energia para viver, o que você faz? Você não corre atrás de comida? Você não corre atrás de bebida? Um bom exemplo disso, eu sempre lembro desse exemplo, para todos nós imaginarmos a respeito de sede, né? Quer ver alguém com sede? Fala que você vai fazer um churrasco na sua casa, compra carne e bastante sal, não compra nenhuma bebida. Pega essa carne e deixa 24 horas com muito sal, pegar todo aquele sal grosso, aí você assa, e quando chega a pessoa, serve aquela carne bem salgada, e não coloca nenhuma bebida perto dessa pessoa. Quantos minutos você acha que essa pessoa vai ficar na sua casa? Quanto tempo ela vai ficar ali à espera de uma bebida? Vão passar alguns minutos, ela fala, tem uma água? Tem alguma coisa para beber? Não, não tem. Tem um refrigerante? Não tem. O que você tem para beber? Nada. Vai passar alguns minutinhos, ela fala assim, olha, gosto muito de você, não é nada pessoal, né, mas eu preciso ir embora, eu preciso sair daqui. Quando o texto bíblico, ou o que Jesus está dizendo aqui, pessoas que têm fome e sede de justiça, ele está falando de pessoas que estão tão vazias, já perceberam que elas não têm capacidade nenhuma de viver essa felicidade, e falam assim, olha, agora eu preciso de justiça. Eu preciso explicar o termo justiça, porque para nós está muito correlacionado à Constituição, a um juiz e assim por diante, um tribunal. Agora, o termo justiça é melhor de ser explicado quando nós imaginamos uma camiseta apertada. Quando você veste uma camiseta apertada, você também pode usar a expressão a camiseta está justa, né? Porque ela está muito próxima, muito grudada no seu corpo. O que Jesus está dizendo é que pessoas que têm fome e sede de justiça são pessoas que precisam, necessitam estar próximas de Deus. Olha o que Carlos Queiroz vai dizer a respeito disso. O desejo de justiça na vida do discípulo, ou seja, do aprendiz, funciona como um apetite. Existe com naturalidade, vem das entranhas. A falta de apetite pela justiça pode ser um sinal de enfermidade espiritual. Ou seja, se você não tem desejo, se você não tem necessidade de ir em direção a Deus, ele está dizendo, talvez você tenha alguma enfermidade espiritual, talvez você esteja confiando muito em você mesmo. Porque se você está nessa condição de vazio, daquele que precisa se preencher de alguma forma, a sua dinâmica de vida em direção a Deus é ir com toda a força, com todo o anseio pela presença dEle.
Aqui começa o caminho, então, de enchimento que nós estamos propondo. O que Jesus está respondendo como felicidade é que você precisa se esvaziar das suas coisas primeiro, você precisa jogar fora as coisas que você tem visto na sua cultura, para que você assimile, então, que você precisa dele. E que se você não estiver com ele, você não vai conseguir ser feliz. Ele está dizendo que a felicidade vem, então, pela justiça de nós estarmos cada vez mais próximos dele. Olha o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, aquele médico de 22 anos, que foi convidado a ser médico assistente da coroa inglesa. Não convém que tenhamos fome e sede de alguma bênção, ou seja, algo muito bom sobre nós. E nem nos compete ter fome e sede de felicidade. Ora, o que todo mundo anda fazendo é precisando disso. De conformidade com as Escrituras, a felicidade nunca é algo que deveríamos buscar diretamente. Antes, sempre é algo que resulta da busca de algum outro alvo. O que nós compreendemos a partir dessa frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones é de que a felicidade não deve ser buscada diretamente, mas o que nós devemos buscar em primeiro lugar é a presença de Deus. A felicidade vem como resultado de algo que nós estabelecemos com esse ser tão maravilhoso e tão especial. Portanto, o caminho do enchimento de felicidade que Jesus está propondo é uma vez que nós estamos vazios, uma vez que nós já compreendemos que nós não somos capazes de sustentar a nossa vida, a nossa espiritualidade, nós vazios que estamos, corremos em direção desse enchimento. Corremos na direção de Deus. E chegamos não de qualquer jeito, Deus, por favor, legal, gostoso, né? Queria ir conversar um pouco com o Senhor. A disposição de fome e sede. Quem tem fome e sede vai com todas as forças que restam. Vai diante de Deus buscando por estar com Ele. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês querem essa felicidade? Primeiro se esvaziem, porque quando vocês se esvaziarem, vocês terão necessidade de ter a presença de Deus. Agora, o que Carlos Queiroz diz é muito sério. Porque nos dias de hoje, vamos falar a verdade entre nós. Quantos de nós, de fato, temos ido em direção a Deus com essa fome, com essa sede? E o pastor Carlos Queiroz vai dizer que se nós não vamos com essa fome, com essa sede, nós temos alguma enfermidade. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem sentido necessidade de Deus? Se você não está sentindo, segundo o que Jesus está dizendo, ou você está completamente cheio de si mesmo, ou você ainda está num processo de esvaziamento, ou você está cheio de outras coisas, mas não da felicidade que Ele tem proposto. Agora, um olhar verdadeiro, sincero entre nós aqui, quantos de nós estão buscando a presença de Deus com fome e com sede? Esse é um primeiro alerta para todos nós. Por que será que estamos buscando tanta felicidade e não encontramos? Por que nós cantamos a música de Tom Jobim e falamos, é tão verdadeiro? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Essa felicidade que nós estamos buscando, eu preciso dizer isso para você, é fruto da nossa separação de Deus. Ainda, o Dr. Martyn Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, está em pauta o desejo de estar bem com Deus. E isso, afinal de contas, é questão fundamental. Todas as dificuldades que assediam o mundo atual devem-se ao fato que o homem não está bem com Deus. Pois é em face do ser humano não estar bem com Deus que ele tem errado em tudo mais. Quando nós olhamos então para a nossa sociedade, a nossa cultura, e percebemos que as pessoas desejam muita felicidade. A partir do que nós estamos vendo, a partir da felicidade que Jesus apresenta, nós já podemos dar um diagnóstico de que as pessoas estão distantes de Deus. Elas estão vivendo muito distante de Deus. A quilômetros de distância. Agora esse caminho vem pelo esvaziamento da nossa parte. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar aqui que essa felicidade que Jesus propõe, da fome e sede de justiça, da presença de Deus, ela vem com uma promessa.
A promessa que essa felicidade traz, ou a característica da felicidade, é que nós ficaremos completamente satisfeitos. Se você já passou por esse caminho, ou já esteve por um período, ou grandes momentos, numa relação muito boa e gostosa com Deus, você certamente já experimentou algo que se chama satisfação, contentamento na sua vida. Onde você olha para dentro de si e as coisas se acalmam, porque está tudo sob controle. Você não está precisando comprar alguma coisa no shopping, você não está precisando necessariamente estar com as pessoas, você não está necessariamente precisando de um trabalho melhor, mas se você está em conexão com Deus, se você está em relação direta com Ele, o seu ser está satisfeito. E é exatamente aqui que Jesus está propondo essa felicidade. A felicidade é sim um sentimento de satisfação, ou seja, eu não mudaria nada do que está à minha volta. É isso que as pessoas felizes têm dito. Mas a verdade é que essa felicidade muitas vezes dura poucos instantes. E o que Jesus está propondo é, a partir do momento que você está conectado com Deus, ou seja, você tem fome e sede dessa justiça, você é feliz, porque você estará satisfeito, você será farto. Dentro do seu coração haverá um preenchimento. Santo Agostinho, no século IV, vai dizer que no coração de cada ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. Nada mais pode preencher esse buraco. Às vezes as pessoas têm tentado na profissão, no estado social, no dinheiro, nas propriedades, nas redes sociais, e não conseguem tampar esse buraco. Porque esse buraco, ele tem o tamanho exato do tamanho de Deus. Em segundo lugar, o segundo passo nesse caminho, então, do enchimento, Jesus vai dizer, felizes as pessoas misericordiosas, pois alcançarão misericórdia. Lembrem que é um degrau, e no momento em que as pessoas vão refletir sobre a misericórdia, elas passaram já pela fome e sede de justiça e pela satisfação do ser. E aqui então cabe entender para nós que felizes as pessoas que são misericordiosas, que são aquelas que não retêm essa satisfação dentro de si mesmo, mas dirigem o seu coração para aquelas pessoas que estão na miséria. E Jesus vai dizer que essas pessoas são felizes porque continuarão a alcançar essa misericórdia. Então, pessoas felizes, segundo Jesus, são aquelas pessoas que foram esvaziadas, foram cheias da presença de Deus, ao ponto de se tornarem satisfeitas, mas elas não retêm essa satisfação, mas ela é misericordiosa para com os outros. A palavra misericórdia tem junção de dois termos, coração e miséria. Quando nós falamos misericórdia, nós estamos falando do coração sendo colocado na miséria alheia. Deus tem misericórdia do ser humano porque Ele deixa o seu palácio e vem até nós, a nossa miséria, e coloca o seu coração, coloca o seu melhor. Assim Ele está dizendo, vocês que receberam a satisfação do ser, compartilhem com os outros. Ajam para com os outros, porque vocês também alcançarão esse coração na miséria. Esse filósofo Dallas Willard vai dizer o seguinte, a sabedoria do mundo certamente dirá, ai dos misericordiosos, porque serão assintosamente usados. Os misericordiosos são constantemente usados. Na nossa cultura nós temos falado, não seja muito bonzinho, né, com as pessoas, porque elas vão aproveitar de você. E fora do reino dos céus, não há nada mais verdadeiro. Na verdade, o que ele está dizendo é que fora desse contexto que Jesus está dizendo, é isso mesmo que vai se dar. É isso mesmo que vai acontecer se você for bonzinho. Mas uma vez que você está dentro do reino de Deus, ou seja, você está na perspectiva de que Deus te satisfaz, mesmo que você seja usado pelos outros, você continua cheio, porque a sua fonte de vida não são as coisas do mundo, mas a presença de Deus. E ninguém pode te roubar da presença de Deus. Ainda, o Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer, o perfeito e cardeal exemplo de misericórdia e da pessoa misericordiosa foi o envio do Filho unigênito ao mundo, por parte do Pai, bem como a própria vinda do Filho de Deus. O que o Dr. Martin Lloyd-Jones está dizendo é que o exemplo máximo de misericórdia foi o de Deus, ao estar em perfeita condição, ou seja, sem nenhum tipo de sofrimento, ter enviado o seu Filho para vir até nós, na nossa miséria,
e mostrar o seu coração. Esse é um padrão para todos nós. Agora, quantas vezes nós temos momentos de felicidade e o que nós queremos é ostentar? O que nós queremos é mostrar para os outros de que nós estamos felizes. Olha como eu sou feliz. Às vezes nós queremos a felicidade como um troféu. Um troféu para ficar num lugar bonitinho, para que quando alguém venha em casa, fala, puxa, você é realmente feliz. A felicidade que Jesus tem apresentado é outra. Ele disse, se vocês recebem essa felicidade, vocês recebem a satisfação, compartilhe, leve para os outros, e vocês continuarão a receber essa misericórdia. O problema é quando nós estancamos esse caminho, e deixamos de oferecer a misericórdia para o outro, e nós vamos nos distanciando da misericórdia de Deus para conosco. Ainda ele continua, Russell Shedd agora, um pastor norte-americano que mora aqui no Brasil, vai dizer o seguinte, 2 definições nos ajudarão a focalizar a nossa atenção. Em primeiro lugar, a misericórdia é uma qualidade divina, pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. É uma atitude divina, mas para aliviar o sofrimento do outro que está ao meu lado. É compaixão ativa por aqueles que sofrem. E conclui, misericordioso também descreve a pessoa que perdoa ao malfeitor, que pratica o mal sofrido pelo inocente. É importante a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecer. Ele está dizendo que misericordioso, além de ser aquele que ajuda no sofrimento do outro, é aquele que também perdoa. É aquele que estende a mão para aquele que feriu. Essa atitude é difícil de nós encontrarmos por aí. E é uma postura ou um ensinamento que vem de Cristo. Nos casamentos, nos relacionamentos de amizades, se não houver a misericórdia do perdão, não é possível continuar a relação. Só que Jesus está dizendo que conseguem fazer isso aqueles que estão satisfeitos em Deus. Esses conseguem externalizar essa satisfação para o outro. Quero então concluir esse segundo passo, lembrando que felizes as pessoas misericordiosas, pois alcançarão essa misericórdia. As pessoas que compartilham com os outros, na hora do sofrimento, a satisfação do ser, alcançam da parte de Deus a misericórdia, ou seja, o coração dele na miséria que nós somos. Aqui está o grande segredo do contentamento que Jesus propõe. É por isso que nós vamos percebendo aquela frase da plenitude do ser está nos ensinamentos de Jesus. Porque nós continuamos a receber dessa fonte o alimento suficiente para nos manter cheios, satisfeitos, contentes. Mas lembre-se, se você estiver distante de Deus, se você não tem fome e sede de justiça, você terá muita dificuldade de experimentar esse contentamento. E o terceiro e último passo da nossa conversa de hoje, felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Além de ter passado pelo caminho do esvaziamento, de ter reconhecido que nós não somos nada, não temos condições de nos manter vivos, nós não controlamos o ar, não controlamos a chuva, não controlamos o clima, nós precisamos de Deus para manter o nosso espírito feliz, alegre, nós desejamos a presença dEle, nós somos satisfeitos e compartilhamos com os outros. Ele fala, mas se vocês quiserem ver a Deus, o coração tem que estar puro. E aí, olha o que o Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer, precisamos lembrar-nos de que a fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes é uma condição do coração. E o coração é tido como o centro da personalidade. A fé é uma condição do coração. Ou seja, é no centro da nossa personalidade que nós temos que ter pureza. Como está o seu coração hoje?
Como é que você tem lidado com o centro da sua personalidade? O que você deixa entrar aí? Qual o filtro que você coloca para que as coisas boas entrem e as coisas que não são boas saiam? E o foco aqui de Jesus é, se vocês não estiverem com o coração limpo, puro, vocês não vão perceber a Deus. Por isso que é tão difícil para muitas pessoas acreditarem em Deus. Por isso que nós temos vivido no meio de uma sociedade muito característica do distanciamento de Deus. E muitas pessoas que ainda estão questionando ou perguntando, prova-me Deus, e eu vou crer nele. Porque eu não consigo vê-lo. Eu não consigo ver. E a resposta de Jesus é, enquanto o coração não estiver puro, enquanto você não passou pelo esvaziamento, pela visualização do reino, o desejo dele, e compartilhou o enchimento quando ele trouxe, se você não estiver com o seu coração limpo, você não consegue ver a Deus. E eu preciso dizer isso, você sem Deus é uma coisa, Deus sem você continua sendo Deus. Ele não está numa condição de sofrimento, porque ele não veio até mim. Ele continua sendo Deus, com você e sem você. Quem está no prejuízo somos nós, não ele. Ele continua sendo o dono do universo. E ele não está preocupado em tentar nos convencer. Ele é. Ele está no centro. Ele não está em crise. Se você quiser estar ao lado dele, ele tem aberto o caminho. Mas se você não quiser, ele continua sendo aquele que governa. Jesus não veio tentar nos convencer. Jesus é uma notícia. O que Deus fez quando enviou Jesus é dar uma notícia para nós. Não é algo assim, será que aconteceu ou não? Para Deus isso aconteceu e ponto. Ele não está questionando, será que o meu filho foi verdade ou não? É verdade para ele. Para nós, muitas vezes nós ficamos nessa dúvida, é ou não é? É ou não é? Ele continua sendo o mesmo ser poderoso, com a sua dúvida ou sem a sua dúvida. Portanto, se você quiser se aproximar dele, não é obrigatório. Deus jamais usará de forças para convencer você da existência dele. Agora ele propõe um caminho. Você está no prejuízo. Você quer vir? Ele tem falado, esvazie-se. Perceba que você não tem condições de sobreviver. Você vai desejar a mim e eu vou dar. Vou dar o suficiente para você ser satisfeito. Algumas características de um coração limpo. Ele é singelo. Tudo está visível. Nada está escondido. Como está seu coração? Tem coisas que você esconde? Ou seja, tem coisas aí que você não vai deixar ninguém ver, nem mesmo Deus. Existem coisas escondidas aí. É um sinal de um coração não puro. Como você vai lidar com isso? Talvez isso esteja impedindo você de ver a Deus. Tem que limpar o coração. Segunda característica de um coração puro, ele é purificado, ou seja, destituído de todo tipo de contaminação, de coisas que prejudicam. Imagina uma água pura e uma água contaminada. Você sabe que tem algum ser na água contaminada que está atrapalhando o bem-estar daquela água. Ou seja, está prejudicando aquela água. Isso precisa sair para se tornar uma água pura. Ou seja, essa contaminação do coração precisa ir embora. Para que você veja Deus, se é que você quer. Se é que você tem o desejo de ver a Deus. E em terceiro lugar, é um coração íntegro, dono de um amor não dividido, considerando Deus o maior bem. O coração puro, que tem condições de ver a Deus, é um coração que ama a Deus. Ou seja, ele não ama a Deus e outra coisa. Ele não ama a Deus e o seu bem-estar social. Ele não ama a Deus e o seu dinheiro. Ele não ama a Deus e o conforto. Ele não ama a Deus e as coisas terrenas. Ele ama a Deus. Esse coração que tem Deus no centro como o principal, esse coração consegue ver a Deus. Agora, olhe para todos nós aqui. Nós temos as condições de ter um coração assim. E é por isso que toda vez que nós olhamos para nós falamos, não temos condições.
E aí nós lembramos que nós temos que esvaziar, para que Ele possa nos encher. E nós olhamos para nós e vamos chorar. Falar, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. E Jesus fala, vocês serão consolados. E nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu estou com fome, eu preciso de vida. E Jesus fala, vocês estão desejando a presença de Deus, vocês serão fartos. Com isso eu quero concluir esse terceiro passo do caminho do enchimento, lembrando dessa marca de felicidade que Jesus propõe. Se vocês tiverem coração puro, vocês verão a Deus. Talvez alguns estejam perguntando assim, por que é tão legal ver a Deus? Será que é tão importante assim ver a Deus? Será que isso é algo que o ser humano deseja, ver a Deus? O que há nisso de bom? O texto bíblico vai dizer que ninguém viu a Deus. Moisés viu a sombra de Deus. No Antigo Testamento há o relato dessa cena. E o rosto de Moisés ficou completamente cheio de brilho. A presença de Deus é algo tão forte, ao ponto de matar a todos nós, se nós o víssemos. Agora, existe algumas formas de nós vermos a Deus. Quando nós percebemos os planos dele para a nossa vida aqui. Quando nós percebemos que nós estamos num lugar onde Ele está agindo como centro da nossa existência. Nós conseguimos ver a Deus quando nós temos um coração puro e abrimos a janela da nossa casa e percebemos que tudo é obra das suas mãos. Nós percebemos a Deus, e eu preciso contar para vocês talvez uma das experiências mais ricas da minha vida. Num dia de aniversário meu, morando em São Paulo para fazer seminário, eu estava sozinho, era um dia de semana, e eu separei um tempo para falar, hoje não vou ter ninguém no meu aniversário. Já comecei a chorar, eu disse, puxa, que dia triste. E comecei a falar, Senhor, eu estou vivendo no meu dia de aniversário, sozinho, em São Paulo. Vim aqui para estudar teologia, para te servir, estou sozinho. Mas eu falei, mas eu quero ter motivo de agradecimento. E naquele dia, enquanto eu orava, eu percebi de uma forma como nunca tinha visto antes, a presença de Deus chegando até mim. E falando, Marcelo, hoje, o seu presente é a minha presença. É difícil trazer em palavras o que eu vivi. Mas eu lembro de, depois de uns 20 minutos de estar ali, sendo completamente cheio daquela presença de Deus, eu falava, chega de chorar, eu vou levantar. E quando eu fui levantar, como se Deus estivesse falando comigo assim, já? Por que você já está saindo da minha presença? É seu presente. Fica aqui. E eu voltei, continuei a chorar. E percebi que Ele me amava, que minha vida fazia sentido, que Ele tinha propósito. Aquilo mudou a minha existência. E eu só senti a presença dEle. Ver a Deus, penso que é a completa satisfação de um ser humano. Eu não sei se você tem esse desejo só porque eu estou falando. Eu espero que você sinta esse desejo porque Deus esteja incomodando seu coração. Porque se for assim, se Ele estiver te chamando, Ele quer se derramar para você. Ele quer se mostrar para você. E quero encerrar essa mensagem de hoje. Quero chamar o César para vir aqui, ele vai cantar uma música para nós. Lembrando que nós não terminamos a resposta de como ser feliz. É parcial. Nós somamos a mensagem do domingo passado com a de hoje, mas você precisa ver a do domingo que vem, para você compreender o máximo disso. A conclusão, então, da nossa série Como Ser Feliz será no domingo que vem. Mas eu quero convidar você a ouvir essa música. A música se chama Oração da Madrugada. E a partir da letra dessa música você pode pensar um pouco na sua vida, pensar nesse desejo seu de estar perto de Deus. E eu coloco, se você tem percebido um buraco dentro do seu ser, ou seja, se tem buscado significado, sentido, eu acho que você não vai perder muito se você se entregar nas mãos de Cristo para descobrir.
ver, investigue. Vá a fundo nisso. Quem sabe isso é verdade. Agora, se for mentira, tudo bem. Vira a página da sua vida. Segue adiante em busca de outra coisa que possa satisfazer o seu ser. Eu encontrei nele a satisfação. E olha, não estou a fim de outro caminho, não. Preencheu. Há momentos de tristeza, há momentos em que eu falo, eu não consigo. Ele fala, eu sei que você não consegue, mas eu estou aqui. Há momentos em que eu estou em comunhão com Ele e eu percebo que eu estou pleno. Conscientemente eu me vejo cheio, ao ponto de desejar isso para as pessoas. Sou pastor porque é bonitinho, sou pastor porque eu acredito nisso, sou pastor porque isso faz sentido na minha vida. E eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas que eu puder, enquanto eu viver. Vamos ouvir essa canção. Eu quero ter a vida que sonhastes para mim. Em cada amanhecer te encontrar uma vez mais, pra depender de ti, pra me entregar a ti. Eu quero ter a força que me falta ao caminhar. Respira minha alma e aprender a te amar do jeito que me amas, pra ser o que tu queres. Eu vou abaixar o volume, desfazer os costumes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua voz. Vivi a vida inteira atrás dos sonhos que eu criei. Nas noites mais escuras, muita coisa eu encontrei. Eu me afastei de ti, eu desprezei a ti. Mas sei que para ser salvo basta estar como eu estou, arrependido, frágil e clamando por amor, pedindo teu perdão. E nesta oração eu quero me valer do silêncio, no mais árduo empenho, para ouvir a
tua voz, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua Se você ficar à vontade, eu convidaria você a fechar os seus olhos, fazer uma oração. Senhor, nós queremos sim ser felizes, nós desejamos a felicidade e nós temos ouvido a sua proposta. Não é uma proposta fácil para nós. Nós não fomos ensinados desde pequeno a abrir mão dos nossos sonhos para viver sonhos de um outro ser. Na verdade, nossa natureza tenta nos ensinar constantemente que nós não precisaríamos abrir mão dos nossos sonhos, da nossa vontade, ou seja, nós não precisaríamos nos esvaziar, nós precisaríamos nos encher. Mas Jesus, nós não temos encontrado a felicidade no nosso mundo dessa forma. Nós somos constantemente insaciáveis. Alguma coisa precisa mudar. Eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor. Nos ajude então, pegue na nossa mão, nos ensina a nos esvaziarmos, para que então possamos desejar a sua presença, irmos em direção ao Senhor com toda força, ansiosos pela sua presença, ansiosos pela sua voz. Nos ensina a ficarmos em silêncio para ouvir a sua voz. E aí então vamos um passo de cada vez nos enchendo da tua presença, desafiados a sermos misericordiosos e a termos um coração puro. E aí então nós nem estaremos tão preocupados em ter um carimbo de feliz, mas nós seremos felizes. Porque nós teremos essas coisas que alimentarão a nossa vida. Nos ajude nesse caminho de felicidade. E nós pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu cuidado para com a nossa vida. E que no domingo que vem nós consigamos concluir essa resposta de como ser feliz, segundo o que Jesus tem ensinado. Nós oramos a Ti, oramos em nome de Jesus. Amém.